Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes das 4 entidades aqui presentes e, como só tenho 4 minutos para 4 entidades, vou-me poupar aos preâmbulos e vou passar já às perguntas. E começando, respeitando a ordem de intervenções, começando pelo Dr. Alexandre Lourenço, num comunicado da sua associação de 19 de janeiro, diz que compete ao Ministério da Saúde liderar a resposta à crise, garantindo tranquilidade à população, coordenação e ativação de meios no terreno. No que diz respeito à coordenação, a liderar a resposta à crise, melhor dito, eu perguntava-lhe se considera que de facto foi cumprido este papel ou se, por exemplo, tomando em boa nota o plano de outono e inverno, que como aqui também já foi falado, acabou por nunca ser conhecido e nunca sair deste enunciado e nunca ter uma aplicação prática, se não seria, se não é a falta desta planificação que fez com que a resposta à crise seja insuficiente e hoje em dia nos traga ao ponto em que estamos. No que diz respeito à coordenação e à ativação de meios no terreno, também lhe pergunto se considera que tem sido tudo feito atempadamente, nos seus tempos próprios, ou se na verdade, como aqui também já foi dito, não estamos a correr atrás do prejuízo, o que leva às situações como aquela que temos assistido diariamente em vários hospitais do SNS e desde logo ontem no Amadora Sintra. Perguntava-lhe, portanto, se neste momento, face à situação que vivemos, em que não houve uma resposta atempada, na minha apreciação, e uma coordenação deficiente de meios no terreno, de facto nos resta pedir a ajuda europeia e concretamente nas notícias de hoje, aparentemente foram feitas diligências com 2 países, Espanha e Alemanha, e perguntava-lhe o que tem a dizer sobre isto. Em relação ao Dr. Ricardo Mexia, gostava de lhe perguntar se considera que a narrativa que tem sido criada a propósito da nova estirpe e da sua maior prevalência em Portugal, aparentemente, do que noutros países, justifica os números recorde a que temos assistido, os maus números recorde a que temos assistido. Pergunto-lhe se, de facto, a capacidade de rastreio e de realização dos inquéritos epidemiológicos que foi deficiente grande parte do tempo da pandemia. Depois ali em dezembro teve uma recuperação, mas se dá resposta ao significativo inflow que temos tido nos últimos tempos. Pergunto-lhe se as disposições dos decretos de estado de emergência que permitiam quase que a requisição de funcionários públicos para este efeito têm tido resultados e perguntava-lhe também como é que avalia e o que é que nos pode dizer sobre a alta taxa de positividade nos testes? Tem que ver, de facto, com esta disseminação na comunidade ou tem que ver com algum teto na capacidade de testagem em Portugal? Em relação ao Dr. Oscar Gaspar, grande parte daquilo que aqui nos disse já esclareceu esta questão que se tornou nos últimos meses então particularmente mais política do que de facto no terreno quanto à disponibilidade ou indisponibilidade dos privados para colaborar neste esforço. Em todo o caso, o que eu lhe queria perguntar é, neste momento, os acordos sobre os quais estão a funcionar foram acordos negociados ou, na verdade, são acordos de adesão com o Ministério, em que o Ministério impôs os seus preços e os privados, num esforço de colaboração, aderiram, ou há outras leituras aqui que devam ser feitas e que possam levar à eventual tese da requisição civil que o Bloco e o PCP advogam? Pergunto-lhe se nos pode também dar algum dado. O Bloco tem dito que há uma taxa de utilização da capacidade dos privados de apenas 8%. Pergunto-lhe como é que comenta isto. Pergunto-lhe também sobre a vacinação. A senhora Ministra disse que a vacinação dos profissionais de saúde nos privados tinha apenas que ver com os profissionais que estavam a lidar com o Covid. Eu também não tenho esta leitura, se há alguma previsão da sua extensão e, finalmente, perguntava-lhe muito diretamente se a ADSE está a suportar os custos de internamento de Covid nos hospitais privados. E, finalmente, ao Dr. Diogo Urjais, de uma forma muito clara e muito focada, o que eu gostava de saber era sobre a vacinação. A senhora Ministra, vacinação Covid, a senhora Ministra anunciou que a partir da próxima semana vai começar a vacinação das pessoas com 50 anos e comorbilidades, as 4 comorbilidades, e que rapidamente se começariam a vacinar as pessoas com mais de 80 anos, com recurso aos cuidados de saúde primários. Pergunto-lhe, estão preparados, os utentes estão identificados, as listas de chamada estão prontas e se o processo está estabelecido para que para a semana se possa efetivar a vacinação ou se esse trabalho é que vai ser começado para a semana? Muito obrigada. Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que para conseguir responder às perguntas que foram colocadas, eu permitia-me apresentar aos senhores deputados, pelo menos consigam visualizar
que nós sempre chamámos que era o achatamento da curva. E, de uma forma genérica, era muito importante perceber que a tomada de medidas várias estabelecimento de resposta, que é o essencial para o planeamento da resposta à Covid. Ou seja, se contávamos só com meios públicos, se contávamos também com os meios do setor social, se contávamos com os meios do setor privado, ou mesmo no cenário final, se contávamos com os meios, por exemplo, de países terceiros, seja em transferir doentes, seja em atrair recursos de países terceiros para vir desempenhar funções em Portugal. Essa determinação dos recursos, face à evolução epidemiológica, deveria informar o Governo na decisão de estipular medidas de confinamento mais apertadas ou mais largas. Ou seja, se eu só tivesse 1000 camas disponíveis, deveria tomar medidas mais cedo. Se eu tivesse 10.000 camas disponíveis, poderia tomar medidas mais tarde em termos de confinamento. O que nos parece aqui, e que era importante nós conseguirmos apurar, era se essa determinação de recursos no setor público, no setor social, com o apoio das Forças Armadas, com o apoio do setor privado, com o apoio de entidades terceiras, de países terceiros, foi definido. Ou seja, esses cenários alguma vez apoiaram a definição de políticas públicas. Mais do que isso, mesmo no setor hospitalário, posso dizer, os hospitais entregaram os seus planos em setembro. Esses planos e o máximo dos planos de contingência do que os hospitais apresentaram, existe o valor hoje. Qual é que era a capacidade que os hospitais públicos apresentaram? É porque os hospitais individualmente sabem quanto apresentaram. E o que lhes posso dizer é que os hospitais não ultrapassaram praticamente a totalidade dos hospitais esse máximo que se auto-estipularam em setembro. Mas a verdade é que ninguém veio dizer aos hospitais, olhem, apresentem e prevejam um plano mais de contingência mais alargado, porque certamente temos de trabalhar em outros cenários de evolução, porque, mais uma vez, o confinamento ou a definição do confinamento vai ter que ser mais tardia. E essa determinação dos meios disponíveis, e agora falo só do setor público, dependeria sempre do número de profissionais formados, ou seja, do número de profissionais com formação para cuidados intensivos, mesmo também com formação para Covid, do número de profissionais, como disse a senhora deputada Paula Santos, a verdade é que os hospitais certamente que foram ao mercado para contratar profissionais, mas quando oferecíamos, por exemplo, só contratos a 4 meses, a nossa capacidade de atração é inferior a outros setores, ou mesmo ao mercado internacional, ou mesmo se quiséssemos captar portugueses para vir trabalhar para Portugal, oferecer contratos de 4 meses é muito limitado e limita as nossas capacidades, ou mesmo, por exemplo, a construir unidades de cuidados intensivos, em que se aplicarmos só regras básicas da contratação pública, ainda hoje estamos à espera de algumas unidades serem abertas, por exemplo, no caso de algumas unidades, estão à espera já para abril deste ano, ou seja, já muito depois da necessidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que o plano outono e inverno, o plano de ação, devia ter estipulado estas capacidades para apoiar o governo na tomada de decisão. Porque, mais uma vez, mesmo o recurso também ao setor privado dependeria sempre de uma planificação. Porque, sinceramente, talvez o Dr. Oscar Gaspar possa responder que meios é que existem no setor privado, mas eu imagino que esses meios não estejam ociosos. As camas de cuidados intensivos estão ocupadas, as restantes camas estão ocupadas, e seria necessário fazer aqui um planeamento progressivo de dizer também ao setor privado para parar com a atividade eletiva, para responder às necessidades de ocupar os seus meios por Covid. Ou seja, é inimaginável de um dia para o outro nós virmos a tomar conta ou a contratar serviços do setor privado de uma forma avulsa, sem qualquer tipo de planeamento. Devo dar nota também que a cooperação individual e bilateral entre hospitais, que foi colocada aqui, entre os hospitais públicos e hospitais privados, foi acontecendo. Alguns hospitais, por exemplo, foram utilizando unidades de cuidados intensivos do setor privado bilateralmente. Ou seja, foram operar doentes em instituições do setor privado e tiveram também a utilização de meios no setor privado. O que nós temos vindo a defender é que, ao invés de termos práticas bilaterais, devíamos ter tido um planeamento conjunto de sistema, de país, e não estar sujeito a planos individuais. Ainda hoje, por exemplo, o Hospital Fernando da Fonseca foi apresentar
foi apresentado como uma grande novidade, por exemplo, a utilização de uma enfermaria do Hospital da Luz, mas foi o hospital que foi fazer essa negociação. Estas negociações, mais uma vez, a necessidade de termos tido um planeamento eficaz passava por trabalharmos isto, passava também por termos definidos, também, mais uma vez, de acordo com a capacidade, também os hospitais de retaguarda e estipular onde é que eles iriam ser instalados, que meios é que existiam e não estarmos hoje quase em cima do joelho a montar hospitais de retaguarda ou mesmo, devo dar nota do que se passou nos últimos dias em relação à questão do oxigênio. Eu devo dar nota que já na semana passada alertámos para esta matéria e para a necessidade de prevermos que o número de doentes em oxigenoterapia era de tal forma elevado que era importante, e aliás há notícias de uma entrevista, aliás, tem no jornal, que era muito importante dar nota e de avaliar a capacidade de cada hospital para a resposta aos doentes em oxigenoterapia. Portanto, esta questão de planeamento, fique claro que não nos parece que ele tenha ocorrido da melhor forma e também não parece que possa existir que há uma tentativa de responsabilizar os hospitais, porque, mais uma vez, os hospitais, sem serem chamados para o planeamento e para o desenvolvimento de cenários e lhe dizerem o que é expectável deles, dificilmente conseguem dar uma resposta adequada. Em relação à coordenação de meios, ela, evidentemente, mais uma vez, hoje vê-se que a coordenação de meios é uma coordenação bilateral também entre instituições e existe muito pouca coordenação multilateral. As task forces que nós temos falado, regionais e nacionais, nunca se chegaram a sair de intenções. A coordenação dos cuidados intensivos, desde setembro, pelo menos deste ano, que tem um plano e que dizia que devia existir uma gestão de camas de cuidados intensivos. Essa gestão de camas comum nunca existiu, ainda hoje. Existem grupos de WhatsApp ou de telefone para colocar os doentes e transferir doentes entre instituições hospitalares, em alguns casos, já alguns casos caricatos, de doentes que vão e depois voltam a meio do caminho, sem existência desta coordenação nacional e mesmo também até na resposta de urgência e de emergência do país, que é necessário estar ativada e que, em muitos casos, vimos que existem grandes limitações na capacidade de resposta dos hospitais. Portanto, nesta matéria também da coordenação, ainda hoje temos muito a desejar. Permita-me só finalizar com a questão dos doentes não Covid e com a necessidade de termos respostas claras. Os hospitais, mais uma vez, por várias vezes apresentaram as suas capacidades até ao final de 2020. Era obrigação encontrar respostas alternativas para estes doentes, quer na resposta hospitalar, quer na resposta dos cuidados de saúde primários. Os hospitais hoje não têm grande referenciação dos cuidados de saúde primários e veem que, a nível de primeiras consultas, não têm referenciações e tudo o que virá por trás disto é demasiado grave. Para finalizar, a senhora deputada Ana Rita Bessa fez uma pergunta sobre como é que vê a transferência de doentes para países terceiros. O que me parece aqui, reparem, eu sou um técnico do Ministério da Saúde, já tenho uma carreira com largos anos. Eu participei na negociação inicial do plano de ajustamento em 2011. Trabalhei com dificuldade a implementação do memorando e do plano de ajustamento económico e financeiro do país no setor da saúde. Todas as dificuldades que nós tivemos, os grandes problemas que tivemos na sua implementação, vimos que tivemos que dar conta da situação do nosso país a países terceiros. Foi certamente um período difícil das nossas vidas coletivas, também da minha vida profissional. É um pouco triste chegarmos passado 10 anos e termos que pedir auxílio estrangeiro quando não soubemos lidar com uma situação dentro de portas. Nós estamos a falar hoje do dia onde tivemos mais mortalidade. São pessoas individuais, são cidadãos, são nossos concidadãos que estão a morrer, que estão a ser infectados e, infelizmente, vemos esta situação de ter que pedir ajuda a terceiros porque não soubemos gerir a situação no nosso país da forma mais adequada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tentarei então responder às perguntas e como algumas têm, diria, alguma sobreposição, tentarei fazer também essa ponte. Perguntou a Sra. Deputada Ana Rita Bessa sobre o impacto da nova estirpe nos novos casos. Bem, nós sabemos que a nova estirpe tem maior transmissibilidade e alguns dados preliminares apontam também para uma maior severidade. E, portanto, perante a circulação dessa estirpe, esse impacto naturalmente que se fará sentir portanto, não podemos ignorar. Mas a questão que se coloca é que mesmo que nós retirássemos os 20% que se estima
ser agora a proporção, com tendência para aumentar, mas enfim, se atendermos aos números da passada semana, nós continuamos com uma situação muito difícil e, portanto, não é seguramente apenas a questão da nova estirpe, apesar de isso contribuir para o agravamento da situação, mas não é seguramente a questão da nova estirpe que nos trouxe a este momento difícil. E portanto, esses fatores são múltiplos, diria. Por um lado, naturalmente, nós tivemos um período mais complicado no final de novembro, início de dezembro, onde tivemos efetivamente um pico, ou foi possível travar essa tendência de crescimento e reduzir o número de casos, mas mantivemos, até ao período das festas, chamemos assim, cerca de 3 mil novos casos diários, o que era um número significativo. Optou-se na altura por reduzir as restrições e, naturalmente, houve aqui uma adoção de comportamentos que levou a um crescimento do número de casos. Nós sabíamos que os casos iam aumentar, não sabíamos exatamente qual é que ia ser a magnitude desse aumento. Houve outros fatores, por exemplo, a chegada da vacina, que é uma excelente notícia, acabou por levar a que se retirasse da comunicação a necessidade de manter todas as medidas, sendo que o impacto do ponto de vista comunitário da vacina vai demorar largos meses a sentir-se e, portanto, acabou por haver aqui um relaxamento generalizado por parte de muitos dos cidadãos. E, portanto, nesse sentido, foi, obviamente, uma dificuldade adicional. Tivemos o início do ano com também uma vaga de frio, que contribui de forma importante também para o agravar da mortalidade, e, portanto, podemos olhar também para a parte da mortalidade não Covid como estando associado a esta, mas seguramente que a mortalidade por Covid tem maior independência em relação a isso mesmo. E, portanto, eu diria que é uma situação seguramente multifatorial. A nova estirpe tem algum contributo, mas não é a explicação singular para a situação difícil em que nos encontramos. Em relação à questão dos reforços na vigilância epidemiológica, que também foi uma das questões levantadas por outros senhores deputados, dizer que houve de facto uma mobilização, mas que essa mobilização não acompanha aquilo que é a evolução epidemiológica. Ou seja, nós não podemos achar que a mobilização que é feita quando nós temos 1000 casos diários pode ser a mesma que quando temos 10 mil casos diários. E o que acabou por acontecer é que verdadeiramente nós tivemos algumas medidas temporárias de profissionais de diversas origens, desde outras unidades de saúde, as autarquias, pessoas que reforçavam as unidades durante um período do seu horário, mas depois tinham, naturalmente, que regressar para as suas tarefas habituais. E, portanto, esta alocação de algum tempo para colaborar não é de facto o ideal, até porque vários destes, por exemplo, houve seguramente médicos internos de várias áreas, de internos da formação geral e também, eventualmente, alguns da formação específica que contribuíram, mas estes internos também têm rotações, ou seja, periodicamente, quando mudam de estágio, também deixam de estar disponíveis em larga medida para colaborar na vigilância epidemiológica. Portanto, chegarão novos, mas também demorarão a entrar, digamos, no registro, entrar na rotina de fazer essas vigilâncias. E, portanto, tudo isto compromete uma resposta mais sistémica, mais regular à realização dos inquéritos epidemiológicos. E, portanto, houve, de facto, reforços. Diria que talvez o mais relevante tenha vindo através dos militares, que deram aqui um contributo, de facto, relevante, e esse mais, diria, perene. Mas depois as outras foram, diria, um pouco avulsas. Há agora, aparentemente, um processo de recrutamento, mas que, tanto quanto sei, ainda não se materializou de forma efetiva em as pessoas chegarem às unidades para dar esse contributo, até porque agora há uma outra estratégia dita colaborativa, mas que de colaborativa tem pouco, é muito mais imposta do que colaborativa, mas que terá sido alvo da decisão política. E, portanto, enfim, vamos ver a evolução dos próximos dias. Em relação à questão dos decretos do estado de emergência e os seus resultados, enfim, a questão de criar algumas ferramentas que possam ter sido implementadas por forma, por um lado, a reduzir o número de contactos entre as pessoas é importante e, eventualmente, o que diria
é que também, para prevenirmos a disseminação de mais casos, talvez seja necessário, mas aí talvez não seja com decreto de estado de emergência, faço referência ao que já disse, talvez seja necessário rever alguns instrumentos normativos para que, perante uma situação como esta, de uma crise sanitária sem precedentes, possa haver recurso a alguns meios, naturalmente mediados pela decisão judicial, mas que nos possam dar mais ferramentas e mais ágeis para controlar a pandemia. A questão da alta taxa de positividade é algo que nos preocupa substantivamente, até porque nós temos taxas de positividade em torno dos 20%, talvez um pouco menos, mas que nos preocupam, porque é um indicador da... Enfim, o ECDC aconselha que estas taxas de positividade sejam substancialmente mais baixas e portanto, era bom que nós conseguíssemos aumentar a capacidade de teste. De qualquer forma, dito isto, do feedback que tenho, são relativamente pontuais as dificuldades que me referenciam de agendar teste. Ou seja, tenho feedback de algumas situações, mas nada comparado com os cenários que vivemos aqui há uns meses, em que efetivamente era substantivamente difícil conseguir realizar um teste em tempo útil. Neste momento eu não tenho esse feedback, mas de qualquer forma preocupa-nos de forma clara este nível de positividade e, portanto, é um indicador que talvez devêssemos estar a testar um pouco mais, até comparativamente com os outros países. Muito obrigado, Sr. Carlos Sr. Deputado, Sr. Presidente. Bom, tentando aqui ser disciplinado e tentando responder às questões todas, mas penso que há aqui um elemento que foi central às diversas intervenções, que é o da planificação. E neste aspecto gostava de salientar a qualidade e a profundidade do que disse o Dr. Alexandre Lourenço, que em boa medida não só enquadrou, como estabeleceu exatamente o que é que está em causa quando há ou quando falta a planificação, seja ela em termos do SNS, seja em termos da planificação da relação do SNS com as diversas entidades. Em termos concretos, perguntou a senhora deputada Ana Rita Bessa sobre o tipo de contratos que existem entre o SNS e os hospitais privados. Como bem disse, estamos a falar de contratos de adesão, portanto não há nenhum acordo, enfim, em termos coloquiais, admito que se possa falar de acordo, mas corretamente em termos jurídicos, o que há é de facto um contrato de adesão e, portanto, as entidades privadas ou do setor social que se entendem e têm condições para o firmar, assinam aquelas condições. Portanto, não houve nenhum tipo de negociação. Aliás, a senhora deputada Bebiana Cunha também falou no tal acordo e referiu que há dois documentos, um que foi zerado em abril pela senhora Ministra e depois outro mais recente, já em outubro, novembro. Mas, senhora deputada, entre um documento e outro não houve nenhuma contestação da parte dos hospitais privados, tanto quanto eu saiba, e tanto quanto é público. Aquilo que aconteceu foi que em abril, obviamente que o Ministério da Saúde não tinha conhecimento da casuística da Covid-19, portanto não tínhamos experiência nem em Portugal nem em parte nenhuma da Europa sobre que tipologia de doentes é que iam para as enfermarias e quantos é que passariam para os cuidados intensivos e depois quanto tempo é que estariam nos cuidados intensivos. E, entretanto, passado uns meses de experiência do SNS, a senhora Ministra entendeu rever os termos desse contrato de adesão. Tão simples quanto isso, é uma decisão administrativa da parte do Ministério da Saúde, quer nos termos, quer naquilo que são os valores que estão referidos. Depois, outra questão associada com esta que tem a ver com os custos. Com toda a franqueza, a questão do valor dos protocolos ou a questão dos custos, em parte alguma, esteve em cima da mesa e é questão de relação entre o Ministério da Saúde aos hospitais privados. Nesta fase, repito aquilo que disse na intervenção inicial e aquilo que muitos deputados também tiveram a oportunidade de referir, nós estamos numa situação em que o importante é estabelecermos as condições em Portugal para fazer face
a esta crise da Covid-19. Isso é que é o relevante. E procurar uma solução de conjunto, penso que é o objetivo de todos nós, porque é isso também que os portugueses esperam de nós. Dito isto, eu penso que na perspectiva do Serviço Nacional de Saúde, deve haver neste momento já, com 10 meses de Covid, um cálculo muito claro, de facto, quais é que são os custos com os doentes Covid, seja de enfermaria, seja de cuidados intensivos. E, portanto, quando ouço algumas vozes a pugnar para que esse seja o referencial a estabelecer para que todos saibamos exatamente o custo destes doentes, eu não podia estar mais de acordo. Acho que faz todo sentido, quer em termos de transparência do Serviço Nacional de Saúde com todos os cidadãos, como em termos de transparência das relações administrativas e financeiras do SNS com outras entidades. E, portanto, fica aqui o apelo para que esses números sejam conhecidos. A senhora deputada Ana Rita Bessa depois também pergunta sobre a ADSE e a resposta é não. A ADSE não contempla portanto, que os seus beneficiários possam aceder aos hospitais privados ou sociais do regime convencionado para efeitos de Covid. Ou seja, quando eu há pouco referi que em abril o Ministério da Saúde tinha dito que não havia necessidade de haver acordo com o SNS, nós nessa altura dissemos, quer às seguradoras como aos subsistemas, que a orientação do Ministério da Saúde era esta e, portanto, pela nossa parte estaríamos disponíveis, obviamente, para receber os doentes e os associados ou os segurados de outras entidades, se assim o entendessem. A ADSE não deu resposta e, portanto, até hoje não permite que os seus beneficiários tenham acesso aos hospitais privados. Houve também contacto direto nessa ocasião com as seguradoras, e enfim, passa a publicidade, não é isso que está aqui em causa, mas de facto a Multicare foi a seguradora que, em termos de seguros de saúde, logo em abril assinou um acordo no sentido dos seus segurados poderem ir aos hospitais privados, sendo certo que dissemos o mesmo a todas as seguradoras e a todos os subsistemas da nossa disponibilidade para receber doentes Covid. Como sabem, tipicamente, em termos de seguros internacionais, as pandemias estão excluídas e, portanto, à partida, a Covid também estaria excluída da cobertura da seguradora. Vou começar. Muito boa tarde. Eu vou tentar concentrar as minhas respostas, nomeadamente porque grande parte delas foram sobre a vacinação. Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Okay. É que a imagem está parada. Ok, obrigado. Vou concentrar então as respostas sobre a vacinação. Se me esquecer de alguma, obviamente, alertem-me. É assim, relativamente ao processo de vacinação, e falando de uma forma simples e direta e clara, na primeira reunião com a Task Force, foi-nos pedido, solicitado, que enviássemos a análise e os nossos contributos ao plano de vacinação. Obviamente que não... O documento debruçou-se apenas sobre o processo de logística e quais eram as nossas preocupações no terreno e não sobre a definição dos grupos prioritários e nem sequer sobre as fases de vacinação. Porque sabíamos que iria ser um processo moroso, complexo, com várias vicissitudes e com condicionantes até a nível internacional, não só de todo o nosso processo no terreno, mas por causa do fornecimento da própria vacina e até da logística de uma das vacinas, que é aquela que nós temos tido em maior quantidade atualmente. E uma das grandes nossas preocupações era a questão da clareza da informação, quer para os utentes, quer para os profissionais. E isso, passado este tempo, consideramos que continua a falhar. Em cada fase da vacinação devia ser fornecida informação clara e atempada para os profissionais e para os utentes. Por exemplo, com disseminação de vídeos informativos, em distribuição de panfletos, publicidades outdoors, que explicassem como é que a população deveria fazer para se ia ser convocada, se ia receber SMS, se tinha que obviamente, contactar a Solidariedade de Saúde. Por aquilo que nós temos a assistir, e depois até desta última conferência de imprensa, é que os utentes continuam a contactar para as unidades, que já estão sobrecarregadas em termos de número de chamadas e de e-mails, a solicitar informações que as próprias unidades não têm. E para nós, são chamadas e trabalho desnecessário
quando se houvesse uma clareza total na informação para os profissionais e para os utentes, neste caso para os utentes, era simples, direto e eficaz. Porque nem sempre os utentes ouvem as conferências de imprensa e nem sempre elas são totalmente claras, que satisfaçam as dúvidas dos utentes. Por isso, acho que é importante e fundamental investir numa disseminação de informação clara, concreta e simples para o utente. Relativamente à preparação dos cadastros primários para esta próxima fase, a vacinação esta próxima fase, neste caso, dentro da primeira fase, os próximos grupos. A preparação, ela existe. A nossa rede de vacinação é, perdoe-me, das melhores da Europa e talvez do mundo, por isso é que as taxas de vacinação em Portugal são o que são. Agora, nós temos que perceber que os profissionais são os mesmos. Se estamos a priorizar a vacinação e não houve qualquer reforço dos cadastros primários, neste caso em recursos humanos, alguma atividade vai ter que deixar de ser feita. Porque o recurso a horário extraordinário, o horário para além do trabalho normal, não se pode manter durante um ano consecutivo. Os profissionais, física e psicologicamente, obviamente, não aguentam, porque estamos a falar dos mesmos profissionais. Agora, há capacidade, é verdade. Agora, alguma atividade programada, não urgente, e isso é que é preciso definir localmente e regionalmente, mais uma vez a questão das lideranças, é preciso definir o que é atividade não urgente e como é que podemos recuperar a reportagem. Uma das opções, obviamente, era com a contratação de recursos humanos que permitisse que se faça uma vacinação sem afetar negativamente o resto da atividade essencial, ou pelo menos não muito grande. Até porque a vacina que nós temos neste momento obriga a uma gestão burocrática que é realizada por esses mesmos profissionais. Para quê? Para que não haja falhas em doses, para que não se desperdice vacinas. Há uma necessidade de uma gestão muito particular e precisa para que não haja essa perda. Depois, relativamente às listagens, vou separar aqui dos utentes que frequentam o Serviço Nacional de Saúde e dos que não frequentam. Aquilo que as equipas receberam foi uma listagem impressa centralmente pela SPMS para validar os utentes que estavam incluídos nesta fase e para aumentar alguns utentes que poderiam não ter o diagnóstico ativo no sistema de informação. Agora, as listagens, nós temos recebido reportes de que foram enviadas listagens no dia de hoje para validar até às 2 da tarde do dia seguinte. Quer dizer, estamos a falar de centenas de utentes por unidades, que não vêm separados por médico de família, que para uma aflição correta e real tem que ser com tempo para que se pesquise realmente no sistema de informação, quando não há o conhecimento e nem toda a gente tem que saber de cor os seus diagnósticos. Por isso, mais uma vez, já podíamos ter feito uma prevenção deste trabalhar em cima do joelho, quando depende de nós, porque as listagens já podem ter sido enviadas para as equipas, já podiam ter sido aferidas e podem ser aferidas com mais calma. Relativamente aos utentes sem médico de família ou que não recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, há obviamente aqui um problema que não foi resolvido, porque a plataforma que existe é apenas um registro. O utente tem que apresentar, ou teria que apresentar, uma declaração do seu médico assistente. Mas quem é que valida essa declaração? Onde é que o utente coloca essa declaração? Como é que se vai proceder? Como é que ele sabe que realmente irá ser convocado? E isso, oficialmente, não há essa informação, pelo menos nós não a temos, nem as unidades de saúde a têm. Era importante, mais uma vez, clareza na informação e que explicassem aos utentes, ou que neste caso que se fornecesse essa questão. Outra problemática é como é que os utentes vão ser convocados. Nós poderemos ter conhecimento que supostamente será por SMS, de forma central, mas como é que se vai perceber? Os utentes vão ser agendados por quem e para onde? Porque, dado que neste momento nós só temos a vacina da Pfizer, que obriga a uma logística muito grande, nomeadamente em nível de armazenamento, e por causa do frasco ter 6 doses, para não haver desperdício, obriga a que seja administrada mais ou menos
menos de 5 dias quando a chegada ao local onde está destinado, ao Gabinete de Centro de Saúde, porque a vacina é descongelada, geralmente na noite anterior, por isso são 5 dias, que não chegam a ser 5 dias, para administrar, englobando aqui, obviamente, fins de semana. É importante definir quantas doses é que vão ser distribuídas por Gabinete de Centro de Saúde e quais são os planos locais e regionais para essa administração. Porque, dado a particularidade da vacina, parece-nos lógico e fundamental que, neste momento, os campos de vacinação, ou neste caso os locais de vacinação, sejam mais centralizados, para não haver o desperdício, para que seja mais fácil. Agora, para ser centralizados, eles têm que ter condições para segurança para o utente, circuitos distintos, tem que ter, obviamente, uma sala de espera ampla, tem que ter postos de vacinação preparados, comunicação disponível, de fácil acesso ao cidadão, e isso é que tem que ser planeado local e regionalmente. E, infelizmente, a nível nacional, isso ainda não está feito. Depois, numa fase posterior, se chegar outra vacina que não necessita tanta logística, aí a responsabilidade pode ser, como é habitual, nas próprias unidades funcionais, como funciona, por exemplo, a vacinação da gripe, obviamente que em outros moldes. Por isso, na vacina, aqui no que toca à vacinação e em preparação, nós sabemos, obviamente estamos a trabalhar em cima do acontecimento, em cima da doença. Agora, há partes do planeamento e da comunicação e da organização que podem ser trabalhadas. Os profissionais, neste momento, estão a vacinar os próprios profissionais, os utentes e profissionais das estruturas residenciais para idosos. Agora iniciamos esta vacinação para a população, que necessita de uma segunda dose. Tudo isto tem que ser preparado ao pormenor, e nós já temos várias condicionantes a nível mundial, não deveríamos ter outras a nível local e regional. Por isso, consideramos que é preciso uma melhor adequação na comunicação, no planeamento, para que tudo decorra com menos vicissitudes.